Olá a todos, sejam bem-vindos à STP TV. No nosso canal gostamos de dar destaque a gente com iniciativa. Hoje, mais do que falarmos de pessoas, vamos dar a conhecer o trabalho da Associação Bué Fixe. Quer saber tudo sobre estas atividades? Não saia daí, já revelamos tudo após uma breve reportagem. A Bué Fixe é uma associação juvenil sem fins lucrativos criada por jovens imigrantes com origem nos países africanos que falam português, mas existindo antes como revista e grupo informal de jovens desde 2013 em São Tomé e Príncipe, em Portugal. Em novembro de 2005, o projeto alargou-se e mudou para Portugal, estando a associação sediada no município da Amadora. O seu principal objetivo é promover a inclusão social participativa dos jovens em Portugal e também nos países africanos de expressão portuguesa. Hoje vamos saber mais sobre o trabalho desta associação. Olá a todos, sejam bem-vindos à STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para dar a conhecer um pouco mais ao público o trabalho desta associação, a Associação Bué Fixe, que tem desempenhado já ao longo de 11 anos, não é? Esta Associação de Jovens. Vou começar com o Wilson, que já é um repetente aqui no programa. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito este convite. Mais uma vez estou cá na STP TV. É pela segunda vez. É verdade. E pronto, como um membro da Bué Fixe, antigo, para descrever aquilo que é a Bué Fixe, os 11 anos já passaram, temos agora nova direção. Exatamente. E o Wilson há quanto tempo é que já está na Bué Fixe? Eu comecei desde que a Bué Fixe foi criada de forma, quando começou com a ideia do Dinka criar a revista, foi em São Tomé e Príncipe. Portanto, já desde São Tomé que acompanha... Sim, lado a lado com o Dinka e sempre continuo até agora. Com certeza, já vamos falar um pouco mais, vamos conhecer a nossa segunda convidada, a Násia, muito bem-vinda. E vamos também conhecer há quanto tempo é que já está a trabalhar nesta associação. Ou a colaborar, neste caso. Olá, mais uma vez, bom dia. Estou na associação já há alguns anos, era voluntária, não é? Como estava a estudar, não tinha assim muita disponibilidade, que é para estar com o Dinka ou outros membros nas atividades. Agora, como terminei os estudos, tenho mais um pouco de tempo, assim dizer, para estar na associação. Agora faço parte da nova direção, sou a tesoureira. E vou fazer, juntamente com os meus colegas, levar esta associação mais à frente. Com certeza. E a Násia tem uma particularidade, uma grande particularidade, mas que já vamos conversar um pouco mais à frente. Vamos só conhecer aqui o nosso terceiro convidado. Muito bem-vindo também ao Mário, que também já tem estado por outros meios e também conversado um pouco sobre a Bué Fixe e dar a conhecer a Bué Fixe. Muito bem-vindo ao nosso programa e faço-lhe a mesma pergunta. Há quanto tempo é que já pertence à Associação Bué Fixe? Olá, eu estou na Bué Fixe, estou ligado à Bué Fixe desde o início, explicando melhor. A Bué Fixe, uma das impulsionadoras para a criação da Bué Fixe foi a doutora Ana Filgueiras e ela e a minha mãe trabalhavam junto nas Nações Unidas. Entretanto, depois tive a desenvolver alguns projetos individualmente e depois é que retomei. E tem sido, de algum tempo para cá, sou um dos coordenadores da Bué Fixe, continuo a ser um dos coordenadores e também sou o presidente da mesa da Assembleia atualmente. E pronto, é um prazer fazer parte da Bué Fixe e é para continuar. Exatamente. E quando a Bué Fixe foi criada, portanto já há 11 anos atrás, certamente que os objetivos eram outros relativamente ao que tem hoje em dia. Portanto, com que objetivo foi criada a associação na altura? Com que necessidade é que ela foi criada? A Bué Fixe foi criada em São Tomé, quando o Dinka teve a ideia de criar, teve a ideia de publicar uma revista para informar aos santomenses sobre o nível de prevalência do VIH-Sida que estava alto em São Tomé. E com o apoio da doutora Ana Filgueiras, criamos essa revista e fomos assim distribuindo essa revista em vários pontos de São Tomé, nos locais, nas escolas. Estamos a falar da Mediateca, no Liceu Nacional, Biblioteca Nacional também. E foi a partir dali que a Bué Fixe foi criada de forma informal. E com o Dinka, quando decidiu vir a Portugal continuar os estudos, não queria deixar morrer o projeto e foi assim que continuou com o projeto. Depois também
também eu vim a Portugal também com os meus estudos, e foi assim que a UFIS começou a gatinhar, não é? E formalizamos juridicamente em 2010. Foi assim, após 7 anos, que nós formalizamos a UFIS em 2010. E na altura, em termos de conteúdos, tendo em conta que eram muito jovens, a falar de um tema tão sensível como o VHI, que tipos de conteúdo transmitiam na revista? Falávamos sobre como usar o preservativo, quais são os meios de transmissão do VIH-Sida, para além desse tema do SIDA. Também falámos de música, do desporto, algumas dicas, como utilizar a internet, a culinária, que é para a revista ser mais atrativa. Muitas vezes as pessoas veem, é só SIDA, não quero saber isso. Então, como há mais elementos, as pessoas têm curiosidade, para além de ler as informações da transmissão, também ver outros conteúdos. E quem é que vos passava os conteúdos em relação ao VHI, tendo em conta que nenhum de vós tinha algum tipo de formação nesta área? Isso aí, sendo um conteúdo tão sensível. Há uma associação em Santo Tomé que chama-se ASPF, que trabalha nesta área. O Dinka era um dos voluntários. Essa associação trabalha nesta área já há muitos anos. Dinka, como um dos voluntários, aproveitava-se, posso assim dizer, desta associação para ver como atingir a população. Via-se que só a sensibilização não era suficiente, não é? Então, tiveram essa ideia de criar uma revista, não é? Que chegasse, e a revista chega sempre mais longe para todas as pessoas. Depois é uma revista também gratuita. Exatamente. Portanto, se fosse mais fácil chegaria. Não vou pagar para isso. Então, como era gratuita, exatamente. Acabam por ter sempre lá na mesa da cozinha e vão dando uma espreitadela. Exatamente. E como é que foi recebido? Tendo em conta que nós sabemos que se hoje em dia há certos temas que ainda são tabus, naquela altura mais tabu seria falar desta doença, do VHI. Como é que foi recebido em São Tomé e Príncipe esta revista e a exposição, digamos assim, deste tema em praça pública? A recepção foi boa. Como os meus colegas disseram, como a Násia e o Wilson disseram, tendo em conta alguns outros conteúdos que pusemos de maneira a revista estar mais interessante, e também pusemos alguns conteúdos de música, e juntamente isso facilitou, juntamente com os conteúdos do VIH, que em relação a tudo em relação à temática do SIDA, e isso facilitou depois os jovens estarem mais interessados na revista, terem mais vontade de ler, e sentimos que com a revista os jovens começaram a falar mais da temática do VIH, houve mais discussões, e não só em relação aos jovens, como em relação à população santomense no geral, em relação aos meios de comunicação no geral. Por isso, acho que foi bastante positivo e o feedback foi bom. Sim, olha, só o nome era muito atrativo. Bué fixe. Exato. É um nome extremamente jovem, não é? Exatamente isso. Viam a revista. Bué fixe. Quero ver isso. E de quem foi a ideia deste nome? De onde é que surgiu o Bué fixe? A ideia do nome Bué Fixe foi a ideia que o Dinka teve de criar a associação Bué Fixe. Depois também solicitando a algumas pessoas. Pronto. Quer dizer, o nome surgiu do nada. Atrativo, então foi ali que surgiu. Vamos fazer isso. Que Bué Fixe. E pronto. Bué Fixe, ficou Bué Fixe. Porque o objetivo, como era trabalhar com jovens, a expressão Bué Fixe é uma expressão juvenil e é uma expressão que dá logo aquele clique, fixa-se, e é um nome prático que se fixa logo. E fica logo no ouvido, não é? Exatamente. E é uma expressão cada vez mais utilizada. E é uma expressão Bué Fixe. Bué Fixe é uma expressão muito fixe. Uma das coisas que pode salientar na revista, quando foi criada, foi a conversa com jovens na rua. Perguntá-los o que é que eles acham do VIH, e eles colocavam as suas opiniões na revista. Isso também criava um clima de atração e criava também um clima de boa leitura, porque queriam saber o que eles disseram na revista. E em relação à informação, e neste caso à desinformação, os jovens naquela altura já sabiam o que é que se podia esperar em relação ao VHI, ou ainda estavam VIH-Sida, ou ainda estavam muito desinformados em relação à doença em si, à transmissão do vírus? Estavam desinformados, porque no Centro Cultural Português, que é um local onde pode-se ler, pode-se
pode-se encontrar várias informações e vários livros. Foi ali que nós concentrávamos que para discutirmos algumas questões à volta não só do VIH/SIDA, mas também outras matérias. E nós notávamos que, por parte de alguns jovens, havia pouca informação relativa ao VIH/SIDA. Com a abertura dessa revista e a criação dessa revista, veio trazer uma nova dinâmica, um novo entendimento por parte de jovens sobre esta temática. Claro, o que é muito importante Sim, também sim, sim. haver discussão, acima de tudo haver que se fale dos assuntos. Entretanto, a revista Bué Fixe, então, o projeto Bué Fixe, saiu de São Tomé e Príncipe e veio-se radicar aqui em Portugal. Como é que foi recebido este projeto, portanto, em relação à Bué Fixe, tendo em conta que estava num contexto totalmente diferente? Não, foi bem recebida a Bué Fixe, não é? E o Dinka também teve essa dinâmica de criar parcerias com várias organizações cá em Portugal. Conseguiu formalizar a Bué Fixe em 2010 e, a partir daí, começou a participar em vários eventos internacionais. Estamos a falar de inúmeros eventos que o Dinka esteve presente nos países internacionais. E também a Bué Fixe, a partir de 2010, já conseguiu ter o financiamento, conseguiu executar, apresentar algum projeto. Estamos a falar de um projeto ligado ao VIH/SIDA, financiado pela MTV Stay Alive. E foi assim que a Bué Fixe continuou. Só acrescentando algo que escapou ao meu colega, em 2010 também tivemos a distinção MTV Linked pelo talento, na área da solidariedade. E isso depois, a partir daí, a Bué Fixe tornou-se mais conhecida ainda. Muitas pessoas que ainda não conheciam a Bué Fixe, através da MTV, passaram a conhecer, tendo em conta que a MTV também passou a publicar diversos conteúdos da Bué Fixe, quer no site, mesmo pela própria emissão do canal. E também a partir daí surgiu mais algum apoio, ou digamos algum apoio também por parte da MTV, mais concretamente pela Fundação MTV Stay Alive. E a MTV, que é um canal tão visto por tantos jovens, não é? Um canal jovem, logo aí a projeção certamente será muito maior e o público muito mais direcionado. Com certeza. E em relação a atividades práticas, o que é que a Bué Fixe, na prática, o que é que tem feito? Nós temos trabalhado com jovens, a associação de jovem para jovem. Dinka estudou numa escola secundária, chamava-se Prof. Tecla, e normalmente ele distribuía aquela revista 3 em 3 meses, creio eu, em um mês. E foi assim que ele começou a criar popularidade, indo nas escolas, distribuindo a revista, conversando com os alunos, com os professores, e assim foi criando mais pessoas que é para trabalhar com ele. Iam constantemente nas escolas secundárias, fazia campanha, distribuir preservativo, dar algumas informações, como usar preservativo, quais são os meios de prevenção. De prevenção. E foi assim que a Bué Fixe começou a criar mais popularidade, mais protagonismo. E também foi muita coragem do Dinka, não é? A nível pessoal, em nome próprio, distribuir e informar. Portanto, isto é mesmo o desejo de servir o outro sem receber nada em troca, basicamente. Uma das coisas também que ajudou a distribuição da revista pronto, o recebido da revista, a recepção da revista, foi a ação de sensibilização que nós organizamos, eu e Dinka e outros membros também nas escolas. Quando nós íamos distribuir a revista, organizamos uma ação de sensibilização, que é para explicar o que é VIH/SIDA, como é que transmite, como é que se pode, para se proteger, o que é que vai se usar o preservativo, como usar o preservativo. E no final distribuímos a revista e assim havia melhor atração das pessoas que estiveram presentes para a Bué Fixe e também a revista. E tendo em conta que neste momento o público-alvo é outro, os jovens são outros, têm outro tipo de informação, portanto têm a televisão, têm a internet, em que num clique tudo se sabe e toda a informação está disponível. Acham que ainda é necessário e ainda é importante que haja este tipo de trabalho feito pela Bué Fixe, tão personalizado, tão de pessoa para pessoa?
ou neste momento, tendo em conta que já temos a internet, já não será necessário haver tanta difusão neste tipo de trabalhos, ou incisão neste tipo de trabalhos? Eu acho que continua a ser necessário porque o contacto direto é diferente. Claro que a parte das tecnologias é importante, é uma realidade que veio para ficar, e também por isso nós temos os nossos canais, como a Bué Fixe TV, que é um canal de televisão que temos no YouTube, temos o nosso espaço de rádio, que é bastante escutado e felizmente as pessoas gostam. Sim, é o coordenador também. Já vamos falar também desse espaço de rádio. Sim, exatamente. Temos o serviço de SMS, que é um serviço de mensagens educativas, em que os jovens recebem diretamente as mensagens pelo seu telemóvel. E continuamos com a revista Bué Fixe. A revista deixou de ser em formato papel, passou a ser em formato online, digital, mas também queremos retomar o formato em papel, mantendo o formato digital, porque aí está, nós temos constatado que, havendo o formato papel, é diferente. Reparamos que ganhamos com o formato online. A revista hoje pode ser lida em qualquer parte do mundo e recebemos o feedback de vários sítios, mas reparamos que perdemos alguma coisa em relação a esse contacto direto na parte da revista, porque é algo físico e é diferente. E nada como folhear uma revista, não é? Sim, é diferente. E o contacto direto também continua a ser importante, porque quando vamos aos bairros é importante ir ter com esses jovens, e nos bairros mais complicados muitos não têm acesso à internet. A dificuldade é ter acesso a isso e aquilo, as coisas são mais complicadas, e é bom conhecer a realidade, é bom irmos aos sítios, é bom vermos como é a realidade das coisas. Por exemplo, no bairro de Santa Filomena, é um bairro complicado, em que há muitas dificuldades. Quando tiveram cá os jovens, um grupo de jovens franceses que vieram fazer o intercâmbio com a Bué Fixe, eles ficaram surpreendidos como é que eles não sabiam que haviam pessoas, e havia um sítio aqui em Portugal com condições tão precárias. Por isso, essa parte do contacto direto acho que continua a ser importante, fundamental, e também é para continuar. E já que estava a falar da questão do contacto direto e pessoal, a Bué Fixe tem ido a vários bairros sociais e tem feito imensas campanhas, não só nos bairros, vejo nas estações, nas ruas, enfim, tem feito um sem fim de atividades. Salões de cabeleireiro, e em diversos eventos também sim, também fazemos isso. Como disse, nas estações, por exemplo, fazemos muito nas estações de comboio, na estação de comboio da Amadora, porque é um sítio onde há muito movimento. E há também imigrantes. Sim, muitos imigrantes. Exatamente, portanto, uma das bases ou do público-alvo também são os imigrantes que neste momento estão cá em Portugal. Já vamos falar então dessa parte. Hoje vamos até São Tomé e Príncipe, quer saber o que temos para lhe mostrar? Fique atento às nossas imagens. A vida salta da chuva, coração de Santo Tomé. A língua doce das moças, nas roças do Socopé. A ilha no mar imenso, verde para crer. São Tomé e Príncipe, um arquipélago formado por 2 ilhas principais e vários ilhéus. O país, considerado o segundo mais pequeno do continente africano, está situado no Golfo da Guiné, é de origem vulcânica e ocupa na sua totalidade 1001 km² de área. As ilhas teriam sido encontradas numa mesma expedição entre 1470 e 1471 pelos navegadores portugueses Pedro Escobar e João de Santarém. São Tomé e Príncipe foi colónia portuguesa até 1975, ano em que o país tornou-se independente. Um leve das saias, olhar perto do pé. As 2 ilhas e os ilhéus adjacentes são lugares exclusivos, exóticos, selvagens e únicos, com praias de água transparente, areia branca e dourada, conhecidas por ilhas maravilhosas pela sua beleza natural. Se ao amanhecer, O
deslumbrante arquipélago de clima tropical úmido tem cerca de 190 mil habitantes, unidos pela mesma paixão, separados apenas pelas águas quentes do Oceano Atlântico. São Tomé e Príncipe são hoje consideradas terra de sonho. A simpatia das suas gentes, a candura das suas águas, a diversidade da sua fauna e flora são ingredientes únicos para desfrutar de umas maravilhosas férias. O país tem como moeda nacional a dobra. Em termos cambiais, €1 é equivalente a 24.500 dobras. Quero voar, voar para ti, para ti. Convidar-te para comigo embarcar e navegar. A viagem para São Tomé e Príncipe é feita por via aérea ou marítima. A ligação aérea a partir da Europa é garantida pela STP Airways, companhia de bandeira nacional, e pela transportadora aérea portuguesa TAP. A STP Airways opera regularmente o percurso Lisboa-São Tomé-Lisboa e garante as condições de segurança dos passageiros de acordo com as normas e regulamentos internacionais em vigor. Este avião tem 3 sistemas, tem o sistema left, o sistema esquerdo, o sistema direito, right, e há um sistema central. A grande vantagem desses aviões é que é a segurança, é o conforto e reduz muito o workload. Uma viagem na companhia de bandeira são-tomense é a garantia de uma agradável experiência intercontinental pela mão de uma competente e simpática tripulação que o leva à descoberta das ilhas do meio do mundo. Quero voar, voar para ti, para ti. O governo são-tomense aboliu a obrigatoriedade para os cidadãos europeus da vacinação contra a febre amarela como condição de obtenção do visto. Portanto, estou a falar dos cidadãos europeus, não cidadãos que venham de outras zonas consideradas endémicas, não é? Portanto, tem que ter o visto, não é? Passaporte e obtenção de visto, através da Embaixada de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país de diversidade gastronómica. São vários os pratos típicos das ilhas. Calulu, molho no fogo, isagoa, peixe cozido ou grelhado acompanhado com banana, matabala ou fruta-pão são alguns desses pratos tradicionais que deixam qualquer um com água na boca. A cultura é um traço forte da identidade são-tomense. Na capital São Tomé, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Histórico e a antiga Fortaleza de São Sebastião, atual Museu Nacional, dá-lhe a conhecer a história do país, toda ela documentada através de um acervo histórico. O nosso Museu Nacional está repleto de materiais históricos, desde o tempo da era colonial até a épocas mais modernas, com vários acervos e outros vestígios da nossa história como um país. A música e a dança são também um traço dominante da cultura de São Tomé e Príncipe. Estamos perante a Ússua, uma dança de salão em que os pares exibem os trajes tradicionais das ilhas, dançando ao ritmo do leve-leve. Homens e mulheres formam filas e, misturando rodopios, dançam a puta. Esta dança distingue-se das outras por apresentar características fortemente eróticas.
São Tomé e Príncipe tem ainda para mostrar aos visitantes o Danço Congo, a mais africana das danças nacionais. O Danço Congo é, antes de mais, um discurso simbólico que encoraja o povo angolar à união e incita-o a manter-se fiel à sua cultura. O Quiná é outra manifestação cultural específica do sul da ilha de São Tomé. Homens e mulheres vestidos a rigor tradicional dançam à volta de um instrumento de nome kipá que produz o som que orienta a dança. Este é o Bulauê, grupo formado por pessoas de ambos os sexos que tocam, cantam e dançam em pequenas festas tradicionais. Em São Tomé e Príncipe existem ainda 2 teatros populares do ciclo das histórias de Carlos Magno. A tragédia do Marquês de Mantua e do Imperador Carlos Magno na ilha de São Tomé e o Alto de Floripes na Ilha do Príncipe. Ambos os teatros são exemplos emblemáticos da criolização e do teatro sincrético no arquipélago. São Tomé e Príncipe é, sem dúvida, um destino ideal para conhecer uma África amável, diversificada e segura. As ilhas são um destino de férias muito procurado, tanto pelas praias de areia branca, dourada e água azul turquesa, como pelas suas paisagens tropicais. É importante que nós saibamos aproveitar as nossas potencialidades turísticas, e que não são poucas, desde a biodiversidade que temos, passando pelas potencialidades náuticas, rurais, arquitetónicas e as próprias praias já conhecidas. Eu tenho a certeza que, se bem planeado e trabalhado, nós conseguiremos transformar São Tomé e Príncipe um ponto de passagem importante, especial, exótico e inesquecível. No distrito de Água Grande estão concentrados a maioria dos empreendimentos hoteleiros. O Grupo Pestana é um deles. Iniciou a sua atividade em São Tomé e Príncipe há cerca de 10 anos. Na capital São Tomé, o grupo dispõe de 2 unidades hoteleiras. O Miramar, classificado com 4 estrelas, e o Pestana São Tomé, um hotel de luxo de 5 estrelas. Com isto, acrescentamos um condomínio de luxo, portanto, a imobiliária Vila Maria, um casino que complementa a oferta da animação para o hotel e também para, digamos, a população local de São Tomé, e a discoteca Beach Club, que marca, principalmente ao fim de semana, a animação. Olha boca cansa, com cabeça cabila bono, catoma bonino saia perpétuo. O Grupo Pestana beneficia, digamos, de uma natureza e de um ambiente que Santo Tomé, por si só, já oferece. Estamos em condições de poder receber com dignidade, com segurança, todos aqueles que queiram visitar Santo Tomé. No extremo sul da ilha de São Tomé, no distrito de Caué, a precipitação é maior e, em consequência, existe o maior número de rios que desaguam no Oceano Atlântico. Que quero
O ex-libris deste distrito é o Pico Cão Grande, uma estranha pedra de quase 1000 metros de altura que irrompe a paisagem em direção ao céu. Visto de longe, este pico é comparável apenas com a Torre Eiffel em Paris. Pelo caminho fica um percurso feito entre o verde da floresta densa primitiva que se torna impenetrável e o litoral com praias magníficas que se avistam da estrada e que obrigam a paragens constantes. Para a prática de turismo ligado à natureza neste distrito, nada melhor do que o Hotel Praia Nhame Ecolodge. Um paraíso na terra, uma perfeita simbiose entre a natureza e o puro prazer de bem viver. Os clientes podem fazer visita também a uma praia próxima que é muito bonita, que é a Praia Piscina, ou indo mesmo à Praia Jalé para apreciarem o pôr do sol. Também oferecemos passeio a São Miguel. Bungalows de várias tipologias estão no meio de uma luxuriante vegetação banhada por um mar tropical. No Hotel Praia Nhame Ecolodge, a realidade supera o sonho. Do Ecolodge Praia Nhame avista-se o Ilhéu das Rolas, um dos destinos turísticos mais apetecíveis de todo o São Tomé, guardado por coqueiros que beijam a praia de areia branca e dourada. Após uma viagem de cerca de 15 minutos através do canal que separa a ilha de São Tomé e o Ilhéu das Rolas, os visitantes chegam finalmente à linha do Equador. Esta é a linha que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Acá temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. No Ilhéu das Rolas está um empreendimento turístico de 4 estrelas gerido pelo Grupo Pestana. Como observar, estamos en el Mirador da Esperanza. Fue un mirador recuperado hace más o menos 8 meses atrás. Como pueden observar, para nosotros es muy importante por las vistas impresionantes que tienen. Es el famoso Furnas, un geyser de agua, donde todos los hóspedes fan las fotos famosas del geyser. Es algo divertido y es único acá. A maioria dos trilhos é transitável. A preservação da natureza obriga a que o percurso seja todo ele feito a pé. Beneficiando de ótimas condições climatéricas para a prática da agricultura biológica, grande parte de produtos hortícolas utilizados na cozinha de Pestana Equador são cultivados no Ilhéu das Rolas. Na zona centro-sul de São Tomé, distrito de Cantagalo, e como em todo o país, não perca a oportunidade de conhecer alguns edifícios de traça colonial. O ex-libris deste distrito é a Boca de Inferno, uma gruta criada pela erosão da água do mar. Este é um sítio com um encanto especial. Segundo reza a história, o antigo proprietário da roça Aguaizé, mais conhecido por Barão de Aguaizé, quando precisava deslocar-se a Portugal, entrava por aqui com o seu cavalo branco e saía em Lisboa.
Ainda no distrito de Cantagalo, junto à famosa baía da praia Messias Alves, encontra-se o Clube Santana, com uma belíssima vista para o ilhéu com o mesmo nome. Outra das atrações turísticas de Cantagalo é a Praia de Sete Ondas, e a partir do seu areal é possível observar as famosas 7 pedras suspensas no meio do Oceano Atlântico. São Tomé, Santo, terra linda, o seu encanto, maravilha. Na estrada que liga o aeroporto ao centro da cidade, pode encontrar várias unidades hoteleiras. O Hotel Praia tem um ambiente calmo e acolhedor. Ainda na baía da Praia Lagarto, a poucos metros do Hotel Praia, encontra-se o Hotel O'Malley Lodge, um magnífico refúgio tropical. Quero sentir no meu peito calor bem tropical, na minha boca seu sabor, no meu todo aquele amor. Amor-lhe força, amor-lhe força, amor-lhe força. Aqui pode banquetear-se com uma magnífica e inovada gastronomia internacional, completamente confeccionada com produtos locais. O trabalho que estamos a tentar fazer no O'Malley Lodge é recuperar todos os produtos santomenses e tentar interpretá-los de uma maneira mais moderna ou mais sofisticada, ou até às vezes mais simples de confecção. Ginajá, com cebo. Um tataki de atum, atum fresco apanhado bluefin, típico do Santo Tomé, com um purê da fruta-pão, e kizake, que é a mandioca juntamente cozinhada com cebola e óleo de palma com peixe seco. Hambúrguer de peixe, que eu chamo hambúrguer de Santo Tomé, porque fiz um pão preto de tinta de choco no seu interior para ficar massa preta, com peixe baú picado no seu interior e acompanhar com mataval. Garopa à Brás, que eu chamo, porque usamos uma técnica de cozinha típica portuguesa, que é bacalhau à Brás. Só que fizemos, em vez de bacalhau, garopa salgada típica de Santo Tomé, e em vez de batata, usamos fruta-pão cortada e cozinhada juntamente com O distrito de Água Grande tem ainda disponível várias residenciais, espaços de diversão noturna, onde pode tirar um pé de dança, e bons restaurantes com gastronomia local e estrangeira. O distrito de Mesoche é considerado o pulmão da ilha de São Tomé. Aqui abundam cascatas, sendo que as mais conhecidas são as de Bombaim e de São Nicolau. Esta é uma região excelente para a prática de turismo rural e de aventura. Os nossos guias levam os nossos turistas aos mais diversos e variados sítios no país, tentando mostrar o melhor que nós conseguimos e sabemos, e procuramos sempre o nosso melhor. Para conhecer melhor a fauna e a flora do distrito de Mesoche, aconselha-se uma visita ao Parque Natural Obo. Mas antes, é obrigatório fazer uma paragem no Jardim Botânico de Bom Sucesso. Estrada Chico são camendo, só conosco que cobri sunde. Estrada Chico são camendo, só conosco que cobri sunde. Estamos no Jardim Botânico, é o lugar onde temos várias espécies de plantas, tanto plantas endêmicas como não endêmicas. As plantas em via de extinção nas plantações que noutrora haviam e que já não existem,
elas estão aqui conservadas. Com variadíssimas espécies de plantas endémicas, o Jardim Botânico de Bom Sucesso é um autêntico laboratório natural, rico em plantas medicinais. A folha bufo, que é utilizada pelos naturais das ilhas para tratar tosse, é apenas um de muitos exemplos. Esta é uma planta endémica que se desenvolve no litoral, mas neste caso adaptou-se ao clima da floresta. Com as suas enormes raízes, faz-se de anfitrião no Jardim Botânico de Bom Sucesso. Em Mesoche existe um local bastante invulgar, mítico e repleto de lendas. Lagoa Amélia. Este local é a cratera de um vulcão extinto, transformada em clareira mais ou menos pantanosa, tendo acumulado séculos de águas pluviais. A origem do seu nome está relacionado com uma cena trágica de amor ocorrido há muitos anos envolvendo uma jovem portuguesa de nome Amélia que ali se precipitou. É neste local de eleição, situado a uma altitude de 1450 metros, onde a ilha de São Tomé terá nascido há cerca de 15 milhões de anos. Esta cratera está coberta por uma camada de ervas baixas e hospeda numerosas plantas raras da flora de São Tomé e Príncipe, como é o caso das begônias gigantes. Uma espécie endémica que pode crescer até 3 metros de altura. Amigo teu é maravilhoso. A caminhada para a Lagoa Amélia é feita em pleno Parque Natural Obo. Um autêntico tesouro repleto de plantas e aves endémicas. O anjoló e o selelê mangoche já foram consideradas aves extintas e redescobertas apenas recentemente neste local. São Tomé e Príncipe é sem dúvida um paraíso ornitólogo, conhecido como Galápagos de África. A região norte da ilha de São Tomé é composta por 2 distritos, Lobata e Lempá. Além de pequenas cidades, vilas e roças que compõem esta região, é da praxe dar um mergulho nas águas da Lagoa Azul. Para além da cascata invulgar e impressionante da roça Agostinho Neto, o distrito de Lobata é conhecido pelas suas lindas praias de areia dourada e água azul turquesa. Ao cruzar a roça Diogo Vaz, no distrito de Lembá, deve fazer uma paragem em Anambó, local onde terão desembarcado os navegadores portugueses que encontraram a ilha de São Tomé. O percurso com parede rochosa e quedas de água é atravessado por um túnel que guia os viajantes até a humilde aldeia de pescadores em Santa Catarina. A partir de São Tomé, pode-se chegar mais cedo ao continente africano
através das ligações aéreas todas as semanas para Angola, Gabão, Guiné Equatorial e Nigéria. Para se deslocar à Ilha Menor, a região autónoma do Príncipe, a ligação é feita de barco ou de avião. Por via aérea, esta ligação é garantida pela companhia STP Airways. Neste momento estamos a fazer 4 vezes por semana, terça, em que o avião vai às 9 horas, vai e regressa, de quinta também às 13 horas, fazemos sábado às 9 horas e domingo saímos daqui às 13 horas, portanto são 4 voos por semana. Partimos em viagem de cerca de 35 minutos para a Ilha do Príncipe, património mundial da biosfera, onde as palavras podem ser ditas ou cantadas em lunguia, o crioulo da ilha. Cá do alto, rumo à aterragem, vislumbramos uma paleta rica em tonalidades verdes e o relevo montanhoso da ilha, que é composta por vários picos com altitudes entre os 500 e 948 metros. Contendo farinha de mandioca, a pesca de tainha, apanhando brita. Trata-se de pura beleza natural, num total de 142 km², habitados por cerca de 8.000 habitantes. A única porta de entrada aérea para a Ilha do Príncipe está na cidade de Santo Antônio e encontra-se em obras. O projeto, que inclui a construção de uma nova pista de aterragem para aviões de médio porte, está a ser erguido pela empresa portuguesa Mota-Engil e financiada pela empresa HBD. Era preciso capacitar o aeroporto para receber aeronaves de maior porte. Em termos de trânsito regular, estaremos a falar de aeronaves de 50 a 70 lugares. São as aeronaves que permitem trazer turistas e melhorar os acessos locais também, reduzindo o preço dos bilhetes, assim o esperamos, de uma forma sustentada e evitando a massificação, e isto é fundamental. Na Ilha do Príncipe, aconselha-se uma visita à Roça Sundi, propriedade agrícola onde foi provada a teoria da relatividade criada pelo físico alemão Albert Einstein em 29 de maio de 1919. Dia ganhou coragem. Recentemente foi inaugurado um novo empreendimento turístico na Roça Belo Monte. Trata-se de edifícios coloniais transformados num encantador resort de 4 estrelas de nível internacional. Na árvore espinhosa mais alta, eba! Este projeto vai incluir um museu de história natural do Príncipe e um restaurante panorâmico no Miradouro com vista fantástica para a paradisíaca Praia Banana. A águia não conseguiu. Do Belo Monte avista-se o Ilhéu Bombom, propriedade do milionário e visionário sul-africano Mark Shuttleworth, que criou a empresa HBD para demonstrar que é possível criar riqueza sem destruir a natureza. O Resort Bombom é o primeiro hotel no continente africano
a obter a certificação de turismo responsável. Há 54 países em África e São Tomé e Príncipe é o primeiro país em África que consegue efetivamente a certificação como tendo uma unidade hoteleira que pertence a uma cadeia de turismo responsável. Isto é importante, isto é o posicionamento que a biosfera exige. E essa certificação não acontece porque o Príncipe é parte da Reserva Mundial da Biosfera. Acontece porque a estrutura hoteleira em si apresentou condições para o efeito. São estes lugares exclusivos, exóticos, selvagens e únicos que permitiram que a famosa cadeia de televisão norte-americana CNN colocasse São Tomé e Príncipe na lista dos 10 destinos turísticos para o ano de 2014. A CNN é a CNN e esperemos que com isso venham muitos turistas, mas é apenas um exemplo, porque quem está atento às notícias internacionais vê São Tomé e Príncipe a ser destaque na Condé Nast, que é a maior revista e a melhor a nível internacional de turismo, e isso aconteceu também no ano passado. Viu este ano a aparecer São Tomé e Príncipe no Independent, no Financial Times. O recente artigo na Visão virou também a atenção de Portugal uma vez mais para São Tomé e Príncipe. Portanto, esperamos que muitas coisas boas venham para este país nos próximos 2-3 anos. Essa notícia foi, de facto, aquilo que podíamos dizer uma confirmação, mas vem, digamos, de um órgão de comunicação que todo mundo conhece, de alta responsabilidade e credibilidade, e vem, ao fim e ao cabo, demonstrar aquilo que quem já visitou São Tomé, quem vive cá, quem trabalha, sabe. Um destino que hoje em dia reúna não só o sol e mar ou um produto turístico característico, mas reúne uma panóplia de produtos turísticos, ou seja, é um destino que o potencial que a gente sabe tem, mais cedo ou mais tarde havia de começar a ser falado. Além dos assuntos abordados nesta reportagem, outros poderão certamente ser descobertos durante a sua estadia. Pois os são-tomenses não se escusam nunca a 2 dedos de conversa e a dar a conhecer cada palmo do seu país e a identidade do seu povo. Há mesmo quem diga que em cada são-tomense existe um operador turístico. Por isso, conte com uma boa estadia nas Ilhas Maravilhosas. São Tomé e Príncipe. Voltamos à conversa com os nossos convidados e estávamos a falar precisamente da questão do contacto direto entre a associação e a sociedade no geral. A associação faz então a distribuição de preservativos nos bairros e não só. E como é que é esse primeiro contacto? Certamente que essa deve ser a questão mais complicada, porque as pessoas ainda não estão totalmente abertas e receptivas a falar abertamente sobre esta questão, sobre estas temáticas, nomeadamente em relação à sexualidade. E como é que as pessoas recebem, ou ainda têm algum receio de receber os preservativos? Como é que é? Eu vejo que ainda existe um tabu, porque nós organizamos várias ações de sensibilização. Tivemos uma no bairro Quinta da Laje, que é Dia Mundial de Luta contra a SIDA, onde envolvemos a MTV, os músicos Filipe Gonçalves, também o manager de futebol de praia. São pessoas que estiveram connosco nessa ação de sensibilização. O que nós podemos observar e notar é que há uma certa rejeição por parte dos jovens, especialmente da camada do sexo feminino, ao receber o preservativo, porque ainda existe aquele estereótipo de não querer receber o preservativo, pensando que tem a ideia de uma outra coisa. E o que nós fazemos é explicar que o preservativo protege do VIH-Sida e também explicar como é que se usa o preservativo. E também o preservativo feminino é outra situação. Era essa questão que eu ia É outra situação que muitos não sabem como usar o preservativo feminino. E nós explicamos. Mas para a entrega de preservativo, ao receber o preservativo, ainda existe aquela rejeição. Um pouco de receio por parte das pessoas. Mas o que nós podemos notar na ação de sensibilização que nós organizamos, houve uma boa recepção das pessoas durante a nossa passeata pelo bairro. Conversamos não só com jovens, mas também pessoas mais velhas. Conseguimos
perceber o que é que eles têm em termos de dúvidas à volta do VIH-Sida. Essa ação de sensibilização nos bairros que nós fazemos nas datas temáticas, estamos a falar do dia 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA, também na CP da Amadora, Dia dos Namorados, que é uma data também que nós alertamos aos casais para muitas provas de amor. Exatamente, precaverem-se de VIH-Sida. Precisamente. Exato. O que nós estamos a pensar nós já estudamos isso, em vez de entregar o preservativo de forma aberta, ou então tentar proporcionar tipo de um presente e depois entregar colocar o preservativo, tanto feminino como masculino, entregar, porque de forma aberta as pessoas ainda têm aquele receio de receber ou não. Mas a nossa ação vai continuar e nós vemos que tem surtido efeito nos bairros. Uma das coisas que nos ajuda imenso nesses bairros são a população de imigrantes que são africanas. Vendo africano já cria um laço de afinidade, de familiaridade, já assim quebra, posso assim dizer, esse receio de querer receber, de conversar conosco. Não sei se fosse um branco por preto, se iam receber assim, com esta facilidade. Uma das coisas que nos ajuda bastante. Em todo caso, nós sabemos que nós africanos, em relação a algumas temáticas, e esta é uma delas, principalmente os nossos mais velhos, ainda há algum tipo de, não diria de preconceito, mas há uma maior barreira entre os mais velhos falarem sobre estas questões da sexualidade com os mais novos. E sentem isso quando vão falar com alguém mais velho, com algum mais velho, com os nossos cotas em relação a esta temática? Sentimos um bocado isso, mesmo quando estamos a fazer as distribuições, como por exemplo nas estações de comboio, alguns mais velhos ficam afastados, alguns alguns até pedem às vezes, se estiver com um sobrinho, para ir buscar, aproximam discretamente, mas o nosso objetivo também é quebrar esses tipos de barreiras, porque é conversando, explicando que consegue-se... Por exemplo, eu se estiver a falar para um adolescente, conversando, aí é que ele vai criar... Vou conseguir criar mais interesse nele para essa temática e vou fazer com que ele esteja aberto para colocar as suas dúvidas, porque quando não se cria esse clima de conversa, esse espaço, essa abertura para as conversas, depois os adolescentes e jovens no geral não colocam as suas dúvidas. E depois, quando não se colocam as dúvidas não são esclarecidas, e dúvidas não esclarecidas às vezes depois dão origem a mitos e coisas que não estão erradas, e muitas discriminações vêm a partir daí. Por exemplo, uma pessoa que esteja infectada com VIH pode e deve ter uma vida normal. Muitas pessoas têm dificuldade em perceber isso. E porquê que isso acontece? Muitas vezes é pela parte da falta de informação. Não pode-se usar os mesmos talheres que uma pessoa infectada com VIH, a mesma toalha. Isso são os mitos que sim, ainda... exatamente, que devem ser, e a Buefis procura quebrar esses mitos, quebrar essas barreiras. Por isso essa parte da conversa é importante, procuramos cultivar essa parte da conversa e quebrar essa barreira que existe muitas vezes entre algumas pessoas mais velhas, digamos assim, em relação a alguns jovens, e reparamos que passo a passo conseguimos alguma coisa e vamos continuar a fazer isso. E quais são as principais questões que os jovens vos colocam? Em relação à parte, atualmente muitos colocam em relação ao uso do preservativo feminino. Preservativo masculino, como foi criado antes do preservativo feminino, muitas pessoas ainda não sabem como é que se utiliza o preservativo feminino. Então, digamos que atualmente é uma das questões mais colocadas pelos jovens. Como é que é
mais também muito pelas raparigas, tendo em conta que é preservativo feminino, é para o uso das raparigas, mas ainda assim muitas raparigas preferem, em vez de colocar a questão, preferem que seja... Pedem uma amiga, um amigo. Eu tenho um amigo que ainda há muito essa questão. Sim. Mas essa questão, depois, em relação a... Embora nós trabalhamos mais com os imigrantes africanos e aqueles que são também, mesmo que nasceram cá, mas têm são de origem africana também. Mas alguns jovens portugueses pensam que, por exemplo, a pílula previne em relação contra o VIH, mas isso não é verdade, Exatamente. E nós procuramos explicar isso. Alguns pensam que uma picada de mosquito transmite o VIH, o que também não é verdade, e nós procuramos esclarecer essas dúvidas. E o que é que leva a esta falta de informação dos nossos jovens? Tendo em conta que, como dissemos há pouco, os recursos estão todos aí, as informações estão disponíveis a um clique. Porquê é que ainda esta falta de informação? Os jovens, de facto, não estão interessados ou ainda têm algum receio de ir à procura destas informações? O que é que leva os jovens de hoje em dia, que têm a informação toda disponível, ainda assim a cultivarem estes mitos e esta falta de informação? Penso que os jovens acham que isso só acontece aos outros. A mim isso nunca vai acontecer. Só quando acontece que penso, se eu soubesse. Mas já é tarde demais. Eu penso que isso é um dos motivos que fazem... E também, continua aquilo que a Násia acabou de falar, em relação a essa questão que a Abigail coloca, tem a ver também com o medo, porque as pessoas têm medo de fazer o teste do VIH. A informação nós temos. Temos o espaço de rádio que, ao abrir o espaço de rádio, colocamos sempre a pergunta do dia sobre o VIH-Sida e, ao finalizar, damos resposta a esta mesma questão. Temos os nossos canais de atuação, temos o serviço SMS, que o Mário é responsável, temos a revista Boa Ficha, também colocamos sempre artigos à volta do VIH-Sida. Informação os jovens têm. Agora, como interessarem por esta informação, ali... Pois, ainda é tal questão. Acontece aos outros, não me há de acontecer a mim. Exatamente. E já que estamos a falar em relação ao espaço de rádio, o Wilson é o coordenador do espaço de rádio da Boa Ficha, que passa na RDP África. Fala-nos então um pouco sobre os conteúdos e este espaço, qual o objetivo? Pois, o espaço de rádio começou a ser emitido nas rádios universitárias. O Dinka que apresentava o espaço de rádio e depois passou para mim, passou-me esta função de coordenar e apresentar o espaço de rádio. E há 3 anos estamos na RDP África, no programa Linha Africana. Foi uma situação que aconteceu, que o Dinka pediu à RDP África que tivesse um espaço, um tempo de antena para divulgar acerca dos jovens e também da Boa Ficha e também dos parceiros. Foi assim que a Maria Celina, que é a realizadora do programa Linha Africana, aceitou de bom grado e nos concedeu um tempo de antena de 1h30, às quartas-feiras, que o programa inicia, o espaço inicia às 21h30. E é um espaço que nós entrevistamos jovens com iniciativas, associações. Tivemos recentemente um tema ligado à abertura do novo ano letivo. Falamos acerca de bolsa de estudo, propinas, aqueles que vêm a Portugal, como é que é a integração, o alojamento. São essas temáticas que são debatidas no espaço de rádio. São temáticas também mais viradas para os jovens e que também interessam, porque realmente eu ia perguntar, a Boa Ficha, o cerne do trabalho da Boa Ficha é de facto em relação à prevenção do VIH e SIDA, informação e prevenção, no entanto também dão importância a outras temáticas. Que é promover a participação ativa dos jovens, também promover o desenvolvimento, a exclusão social, o desemprego, a falta de informações. Normalmente, como nós somos imigrantes, sofremos alguns preconceitos ou algumas exclusões. Nós estamos a tentar trabalhar
nesta área. E de que forma é que tentam combater esse tipo de preconceitos que existem? Criar parceria com várias associações, seja locais, nacionais ou internacionais, de modo a criar intercâmbio de ideias, de projetos, de modo a procurar um melhor para os jovens, por assim dizer. E em relação aos parceiros, já que estamos aqui a falar dos parceiros nacionais e internacionais, sei que o IPDJ é um dos grandes parceiros da Boa Fiche e que outros parceiros têm sido fiéis à Boa Fiche, que têm ajudado este projeto. Sim, os parceiros são importantes. Temos o IPDJ, que é um dos nossos parceiros mais importantes. Também temos Cidadãos do Mundo, que também é um outro parceiro muito importante. Tudo o que fazemos, ou quase tudo o que fazemos, tem a revisão de Cidadãos do Mundo, ou seja, desenvolvemos as coisas em parceria com os Cidadãos do Mundo. Mesmo o serviço de SMS, das mensagens educativas que são enviadas, no qual eu sou responsável, a revisão é feita por Cidadãos do Mundo. E desde já, a Presidente de Cidadãos do Mundo, que é a doutora Ana Filgueiras, é uma pessoa muito importante para nós, e mando um grande beijinho para ela. Depois também temos a MTV, que é outro parceiro importante. Já falámos algumas coisas da importância da parceria com a MTV. É outra parceria para continuar. Não te esqueça da Câmara da Amadora. Sim. Câmara Municipal da Amadora também. Muitas ações fazemos ali na Câmara Municipal da Amadora. A última festa de aniversário, o sítio, comemorámos ali. No ano passado também, que celebramos uma década, também fizemos a comemoração ali. Com a presença da Presidente da Câmara. Exatamente. E mandámos um grande beijinho para ela também. Porque, de facto, estas parcerias são importantes, não é? Sim, são muito importantes. De órgãos oficiais, como a Câmara Municipal, principalmente na Amadora, que é um concelho que, com as questões sociais que nós conhecemos e com um mosaico social tão diversificado, portanto, com tantas comunidades que ali moram na Amadora, é muito importante ter esse apoio. É o concelho que tem 41 nacionalidades diferentes. 41. Exatamente. E também a Junta de Freguesia de Falagra, que não podemos esquecer. Né? Exatamente, foi onde foi precisamente. Entre outros parceiros, MTV, felizmente, já dissemos. E em relação a projetos futuros da Boa Fiche? Portanto, já temos falado exatamente dos projetos que tiveram até agora e projetos futuros, atividades futuras que tenham programado fazer. Sei que houve agora a troca dos órgãos, os órgãos da Boa Fiche. Temos nova Presidente, a nossa querida Ajala, que também já esteve connosco. E que novos projetos pretendem desenvolver? Quem fala? Pode ser. Sim, vamos dar prioridade às senhoras, não é? Como agora fazendo parte da nova direção, nós tomamos agora a pasta. Vemos que a antiga direção criou 3 departamentos, que é o primeiro departamento, que é a variação de fundo, o segundo é comunicação e marketing, o terceiro, creio eu, que é o departamento de recursos humanos. Recursos humanos. Sim, então nós as 3, cada uma vai ficar responsável desta área. Eu, principalmente, vou ficar na área de angariação do fundo, que é a associação sem fins lucrativos. Todas as ações que nós realizamos são com os apoios dos nossos parceiros. A associação está à procura quer dizer, que os membros sejam reembolsados de alguma maneira, não é? Como o Wilson, que vai sempre à televisão. À rádio. Desculpa, à rádio. Queremos arranjar um subsídio de alimentação ou de transporte. Portanto, para que o trabalho também seja remunerado. Sim, o Mário Silva, que é responsável de SMS, também carregar sempre o telemóvel, não é? Pois, convém. E já que estamos a chegar à fase final do nosso programa, eu vou pedir então que mandem uma mensagem lá para casa a quem nos está a ouvir sobre estas questões da Boa Fiche e não só. Wilson. Eu devo deixar como conselho que usem preservativo antes das relações sexuais, tanto feminino como masculino,
e também estejam sempre atentos à STP-TV com vários temas. E nós agradecemos. Uma mensagem final, Násia. Quero agradecer a oportunidade que nos deram, que é para dar a conhecer a Bué Fixe, as ações, as iniciativas, as parcerias. E também mandar um beijinho para Santo Tomé, para o meu pai e para os meus irmãos. Serão entregues uma mensagem? Agradecer o convite da STP-TV, agradecer a todos aqueles que já colaboraram e continuam a colaborar com a Bué Fixe, agradecer todo o carinho que as pessoas têm dado a Bué Fixe, porque é para as pessoas que nós trabalhamos e vamos continuar a trabalhar. Tendo em conta que estamos na STP-TV, mandar beijinhos e abraços a todos que estão em Santo Tomé e todos os santomenses espalhados pelo mundo, e mandar um grande beijinho à minha querida mãe também. Com certeza. Hoje é dia de recados para as mães e para São Tomé e Príncipe. Eu só queria deixar tanto uma informação. É que quando nós celebramos os 10 anos, publicamos essa revista que é 10 anos com jovens e a serviço de jovens. Consta todas as atividades da Bué Fixe, consta os parceiros, as filiações, tudo quanto a Bué Fixe faz até hoje está nessa revista. Com certeza, já fica a informação. Obrigada. Muito obrigada, com muito carinho recebo e estive nos 10 anos da Bué Fixe, portanto, fiz a apresentação do espetáculo, que foi lindíssimo. Muito obrigada aos três. Muito obrigada pelo trabalho que têm feito de jovens e para jovens, que continuem estes projetos, porque de facto, se todos dermos um bocadinho do nosso tempo, daquilo que nós temos, o mundo certamente será muito melhor. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Sem ideias para ocupar os seus tempos livres, a STP-TV sugere algumas coisas. Ora, veja. Não se esqueça que este festival está a chegar, não falte. Onde pode ouvir boa música? Pois bem, o Beleza responde-lhe a isso. Não perca os próximos concertos. Mais um festival, mais um conjunto de artistas para escutar, a não perder. Mais uma emissão, mais um tema. Eu não termino sem relembrar que ainda vai a tempo de participar no nosso concurso de novos talentos. Fique atento ao nosso Facebook e arrisque. Temos encontro marcado na próxima emissão. Já sabe, o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP-TV, a sua nova televisão. Comecei com café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. O que posso fazer agora? Pololo! Pololo! Papá! Papá tá bem mesmo? Papá saiu da água agora? Quando ele tava a correr, eu vi papá lá e eu já. Como papá não anda assim? Ainda bem que você nada. A polícia não foi você atrás? Não, a polícia colocou só parou dele. Parou, né? Polícia no fino. Então tá bom, vai buscar a roupa para trocar. Tá bom, papá. Tenho que mudar dessa vida, pá. Eu não sei o que posso fazer dessa vez.
está nele, pá. Poxa, você que ainda está com problema com a polícia correndo atrás de um gajo. Você vai chamar um gajo assim? Não, não preocupa, qual é o problema, pá? Calma, poxa. Pá, como você safou na baixa? Epá, eu não te conto. Eu a Nadir, rapaz, saí Ilhéu das Cabras. Depois quebrei de lá de Ilhéu das Cabras, assim fui sair até EPM. Poxa, mas também você é bobo. Você é bobo e burro, pá. Você é burro, rapaz. Mas tu disse a areia que tá lá pra você correr nele. Você vai correr atrás de praia? Che, porque você vai correr da areia? Você tem melhor preparação física que a polícia? É? Eu fui de praia. Polícia tá com bota. Bota não é barbatana, não. Você viu a água encher um bota, ele funda. Ele não aguenta, não. Ele morre. E você viu se ele morrer? Adeus a Congo. Você tem razão. Você tá esperto mesmo, pá. Você é esperto mesmo, pá. Mas... também, poxa, fica que você também fez também. Você acha também que essa coisa que você viu na praia também dava bem certo? O que é que fez? Eu tô um caminhão com vestido de tropa pra safar, você vai correr sem caminhão? Você é um bubo, rapaz. Você vai fazer tropa, você dá pro chinelo com o calçãozito. Tropa, você tem que ter postura mesmo. E não manter postura mesmo. Você bater a porta de carro, não tem enervar mesmo com... E você que foi correr descer de carinha, cada coisa deixou o homem. Então, eu sou culpado ainda. Você já fez bobo? É, mas pronto, já que nós já foi de polícia, já estou com um novo business. Qual é o business que você tem? Tô com a data da errado. Qual é o business que você tem? Agora, vem me falar assim. É o seguinte, quando eu tava vi, eu parei aqui, assim, vi casar um vizinho que lá, mas tá com uma mota e uma bicicleta lá. O meu objetivo é pra ir pra lá só... Rapaz, você tá virado ser ladrão campleste mesmo, né? Qual é o ladrão também, você também tá doido? Não, fala, eu sou cabaço, a gente tá falando. Pensa outra coisa, rapaz. Pensa outra coisa pra fazer. Por que ainda tem que roubar, rapaz? Mas analisa mesmo, rapaz. Se você analisa bem, toda a gente é ladrão, rapaz. Você é ladrão, eu sou ladrão, tua mãe é ladrão, toda a gente é ladrão. Toda a gente rouba. Esse é um ciclo. E depois tem outra coisa, vantagem. Fica bem ainda. Se não rouba esse homem agora, tá vendo? Não vai vender para outra pessoa. Essa outra pessoa vai vender para outra pessoa vai vender ainda para esse dono de novo. Vai ser um ciclo. Vai voltar, ele vai receber o dele de novo mesmo. Isso não é roubo, é um ciclo. Então vamos, é bom business mesmo. Tem bastante de motoqueiro na praça, tá vendo? Peça de moto, vende rápido. Não é bem só para despachar. E qual é garoto que não quer ter de mais secreto? Mas mesmo lá é frio mesmo, rápido, não tem ninguém em casa, tá frio. Tá frio? Ora, vai trocar roupa. Vai trocar roupa, você tá molhado, vai cedo. Vai despachar. É para despachar, pá. Fogo. Você também? Já, papá. Tá pronto, né? Papá tá aí pra onde leva, mãe? Não, você hoje não. Você é garoto. Ele tinha a pensar você. Não dá, fica em casa. Se eu um capri na praia, não dá. Você quer? Espera, mamãe. Vamos. Quase bata qualquer coisa. Comecei com café na Dominifa. Comecei, oh, café na Dominifa. Comecei, café na Dominifa. Comecei, oh, café na Dominifa. Essa clave, mas minha essa clave, mas botenge você, Katina nesse punta sunu, chiquasa capoçai, sumo só se vê na flama da chifa. Nesse punta sunu, chiquasa capoçai, sumo só se vê na flama da chifa. Amão. Oh. Eba, não dá querer peça de moto? Peça de moto? É. Eu? Nada.
Tá aqui capa, boas capas, bateria nova. São coisas boas, mas eu não quero. Não tira aqui não, não tira aqui não. Sabe que eu não quero? Porque você me outra uma coisa. Que praga só entra a pessoa de moto mais que carro. Você tem aquela gente praga da pessoa. Olha praga, rapaz. Você quer comprar coisa de moto? Sabe que eu não quero? É óbvio que eu digo pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu digo pra você. O quê? Porque já compra ele praga. Praga também precisa de moto, precisa de carro. Quem não tem gente de carro tomar cidade assim? Você quer comprar capa? Eu não quero, não. Eu não quero. Você não quer ou você está trazendo meu business? Eu não quero, não. Mas muito obrigado. Se você vê pessoa que quer comprar, você avisa-me. Eu tô assim, eu vou subir da água de riboque, água porca. Qualquer mamãe você apanha motoqueiro, vai ter comigo lá, viu? Eu tô nessa estrada mesmo. Porque você também vai comprar carro. Moto eu não quero. Então tá bem. Tchau. Vai subir alguém, você ganha qualquer coisa. Tá bom, muito obrigado, viu? Yeah. Esse rapaz cresceu lá na zona, nem o trote rapaz tinha. Agora passa-me com um bué de coisa de moto, a ser business, bom business para comprar. Eu vou comprar roubo? Eu compro roubo? Você vai nunca teve uma moto ali? Você quer passar doido, eu vou comprar essa coisa? Esse Beto também, é preciso desmontar a moto assim para lavar? Que com a moto para lavar é preciso desmontar? Che, meu pai levou a bicicleta e meteu nele. Eu tava aqui lado de moto agora mesmo comecei a ir, fui pra cidade. Beto! Beto! Ó Beto! Oh, só você tá em cama a dormir ainda, rapaz? Olha esse sol na rua! Só disse, pá! Você fica dormindo no chão, não tem mais nada pra fazer em vida? Che, vê como a moto tá aí, rapaz. Che! Vê como minha moto ficou, Che! Rapaz, nem eu sei que pegou moto. Quem fez moto assim, desmontou pra lavar? Não, não sou eu não, Não é você? Não, onde tá a bicicleta? Che! O cacau, quem fez essa coisa, pá? Você não viu? Essa coisa de cair, tá dormir toda hora você tá em cama. Eu fui pra cama, deixei coisa aqui. E fui pra mercado, agora me deixou. Só que eu tenho sem cama mais, rapaz. Você fez piquete? Cansaço de ontem à noite. Você fez piquete? Você não sabe que eu sei que cansa uma noite? Eu? Quem mais? Eu. Agora quer ver como você vai resolver o problema de moto? É pra você falar comigo, ele gosta de dar você porrada, porque essa coisa é porrada que você já. Você pode fazer coisas. É porrada. Lembra que eu sou uma vez já? Ei, lá, eu não sei se vai poder não bater, você pode ficar mimoso. Resolver problema. Calma, quem pode fazer essa coisa, pá? Essa coisa, pá. Vamos resolver. Tem que ligar para Ricardo agora para ver eletricidade. Para, não vai fazer barulho não. Você ainda tá ficando nervoso? Calma. E para Ricardo, como, pá? Sou o Beto. E para ficar de um prejuízo, pá, poxa. Ficar de montou minha moto toda. Se nunca vi caveira. Moto também tá dele caveira assim mesmo. Até bicicleta, já me levaram, pá. Poxa. Epa. Aí vem minha moto mesmo, pá. Você apanha. Epa. Tenta seguir esse gajo pra mim. Opa, vem ter comigo agora pra ir procurar esse gajo, pá. Poxa, apanha minha moto, vem rápido. Epa, já, despacha. Já. Epa, vai me procurar. Vem vizinho também, tá querendo roubar a pessoa demais. Vamos andar, porque você mesmo. Minasé, comecei com café na dominifa. Minasé, comecei, café na dominifa. Gente aqui, vizinha. Sim. Vizinha tá em casa, viu alguém aqui a passar com bicicleta? Bicicleta aqui? Não. Poxa. Quem? Obrigada. Eu não vi ninguém só. Quem fez essa coisa aí, pá? Minasé, comecei com café na dominifa. Minasé. Algum problema? É? Algum problema? O que é que passou? Algum problema sim? A gente estava aflito, pá. O que aconteceu? A gente tá procurando uma coisa. Tá procurando uma coisa? O quê? Peça de moto com bicicleta, né? Como você vai saber que a gente tá procurando essa coisa? Porque agora, agora esse motoqueiro passa, a gente rouba peça de moto. Como? Bicicleta, essas coisas só. Porque não rouba mais nada, não. Agora a gente ladrão, como é que tá? Mas como? Roubando quando? Como você sabe? Sim, olha já. Porque agora quando eu roubo essas coisas, rouba a peça. É esse mambo. Mas como assim? É você que roubou essa peça. É você. Eu como? É você. É você. Como é que você está brigando comigo? Você está brigando comigo? Você tá fazendo o quê? Eu não. Você tá fazendo o quê? Como você foi frustrado, Vamos, fala já, onde é que tá? Onde você põe minha bicicleta? Não sou eu. Eu não vou não.
Não sou... Aponta a Maria Costa já para ele poder falar. Ai, Abre boca. Desculpa. Abre boca. Dá essa por Onde é que está minha bicicleta e minha peça? Não foi cru. Eu não estou brincando, não. Depressa! Você não adivinha? Você está a brincar? Você não adivinha? Você. Onde é que está? Fala. Errando o cacete aqui hoje. Quem? Está a brincar o quê? Não sei sozinho, não. Quem mais? Não sei sozinho, não. Tem mais um gordo comigo. Ele vive onde? Ele vive lá assim. Você vem minha bicicleta, já está fodido. Ai! Vamos para casa dele. Vamos. Não faz favor, eu não sou culpado, não. Anda. Você põe bicicleta onde? Não. Você põe bicicleta onde? Vamos cambiar a bicicleta porque... Não. Isso não. Sai de viador. Trabalhar tá aqui, rouba. Como já? Já põe o homem? Tá aqui, bandido, ladrão. Gata cara de desgraçado mesmo. Desgraçado, pá. Ele disse que tem mais um. É, pá, tem um tá vindo lá de baixo. É? Porque Gá disse que vinha passar logo a porta. Ele tá vindo. É, ele ia passar logo a porta. Como que faz esse mambo, pá? Tá na grande lá. Agora espera que ele vir, porque ele tá com coisa para vir mesmo. Então também eu não comprei mão dele, tá vendo? Não mandei ele. Você diz ele como se tem alguém que quer comprar. Eu vou dizer que tem alguém que quer comprar. Não vai estar escondido, hein? Vai esconder. Vamos.